A paz do Senhor, irmãos, boa tarde para todos, bom dia, boa noite, não sei qual momento que está assistindo esse vídeo, mas estamos hoje com o pastor aqui com um grande testemunho. Pastor, em nome de Jesus, você possa cumprimentar o pessoal que está assistindo a gente nesse momento. Fala o nome do pastor, aqui é de Rio Claro, cumprimenta nossos irmãos em nome de Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, todos os irmãos que estão ouvindo, né? Meu nome é Mário Roberto de Oliveira, sou pastor da Assembleia de Deus Ministério Brasa Viva e vou contar um pouco sobre a minha vida para vocês aí, né? O que Deus fez na minha vida e o que Deus pode fazer na vida de todos, né? Quando a gente tem a vontade de ter uma transformação na vida da gente, o que Deus pode fazer, Deus tem o poder de fazer. Obrigado, muito obrigado pelo tempo do pastor estar aqui, tá? Disponibilizar o tempo de sair do conforto do pastor para estar aqui contando esse testemunho, mas creio em Deus que esse testemunho vai mudar a vida de muita gente, vai edificar a fé de muita gente, vai transformar do mesmo jeito que o Senhor fez na sua vida, vai fazer na vida através do seu testemunho de muitas pessoas. Pastor, como que foi a sua adolescência? Você foi rebelde? Como que foi a sua adolescência antes de conhecer Cristo? Antes de eu conhecer Cristo na minha adolescência, eu tive uma criação meia dura, né? Perdi minha mãe muito cedo, né? Com 4 anos de idade, minha mãe faleceu com câncer. Você foi criado só por seu pai, então? Isso. Eu fui criado pelo meu pai, minha mãe tinha um câncer, ela faleceu, e a criação foi com meu pai. Meu pai não sabia lidar com os filhos, era muito bruto na época, né? Tudo, pai, né? Tudo ele batia. Isso quantos anos você tinha, pastor? Isso eu tinha na faixa de uns 14 para 15 anos. 14 para 15 anos. Quando meu pai, né, começou a criar nós, né? Sim. Ele era pedreiro e a gente trabalhava de servente. Ele era muito duro, rígido, batia muito na gente. A gente era católico, né? Era católico, não era cristão. Não. Ninguém da família ali era cristão. Da minha família ninguém. Todo mundo veio do catolicismo, do catolicismo, e meu pai ele insistia que a gente fazia todo aquele processo do catolicismo porque na realidade ele queria que eu fosse padre, né? Que ele queria que eu fosse padre. Sim. E aí eu tive que fazer na igreja católica perseverança, crisma, primeira comunhão, que é uma preparação para você ser coroinha, para depois você se tornar padre. Isso, para ir para a diocese de Piracicaba. E o pastor chegou a fazer todo esse processo? Não, cheguei a fazer até a primeira comunhão, me formei, e aí fui fazer aquele papel de coroinha junto com o padre, e tinha até vaga para poder ir para a diocese de Piracicaba, né, para ser padre. E aí um certo dia, quando eu fui lá para uma romaria que é Aparecida do Norte, um padre falava assim para mim que eu tinha um chamado de pregar a palavra, que eu seria padre, né? Sim. Só que aí começou todo um transtorno na minha vida. Sim. Com 16 anos, né? Eu estava trabalhando com meu pai e meu pai não estava contente com o meu trabalho, não sei o que eles tinham, um problema. Você trabalhava com o quê com o seu pai? Servente e pedreiro. Servente e pedreiro. Isso. E meu pai me deu um tapa na cara naquele dia e eu fiquei muito triste, muito ferido, né? Aí peguei minha bolsa, pus nas costas, fui no horto. Aí fui no horto, conheci uns amigos que fumavam crack. Sim. Foi com 16 anos que eu conheci o crack. Quer dizer, porque toda aquela humilhação e aquela falta de às vezes o pai cuidar com amor dentro de casa, você procurou um escape. Isso. E foi onde, então foi muito cedo que você começou as drogas, no meio das drogas, assim? Foi com 15 anos, com 16 anos, isso? Com 16 anos eu conheci o crack, fui pro horto, comecei a fumar o crack naquela época. Eram poucas pessoas que fumavam ainda, que o crack era uma droga pesada e poucas pessoas tinham conhecimento. Eu tive, como eu posso dizer, a infelicidade de conhecer o crack, né? Saí da escola, não trabalhava mais, comecei a fazer furtos, comecei a fazer aviãozinhos, me perdi. Perdeu mesmo. Me perdi no crack. Fiquei 16, 17 e 18 anos no crack. Até os 19. Nossa, bastante tempo. Uma irmã minha, que era da Batista Shalom,
de Araras, Sim. veio com o propósito de me levar para uma clínica lá em Araras, que é chamada Clínica da Assembleia de Deus, que era Renascer em Cristo, lá em Araras. E aí eu falei para minha irmã assim, eu quero ir sim. Fui, né? Por curiosidade, para ver se eu conseguia ter uma mudança. Fui para lá. Naquela época? Naquela época. Aí eu peguei e fui para a clínica. Foi no ano de 1997 para 98 já, quando eu fui para a clínica, né? Acho que foi de 98 para 99, porque quando eu saí, eu lembro que eu saí da clínica, já foi no ano de 2000, quando eu saí da clínica. Nesse processo eu conheci Jesus, lá na casa de recuperação. Na clínica mesmo? Isso. Fui batizado nas águas, né? Nossa, lá na clínica? Com 3 meses fui batizado nas águas, levaram nós para a sede em Piracicaba. Uma leva de irmãos, tinha mais ou menos uns 20, 30. Fui batizado nas águas e no mesmo dia fui batizado com o Espírito Santo. Nossa. Eu estava com 21 anos, mais ou menos. Indo para 22, foi que eu saí, né? Fiquei na rua com a minha família, com meus irmãos, com meu pai, com a minha madrasta. Só que eu era jovem ainda, sabe? Como eu perdi a minha adolescência com as drogas, né, a juventude na clínica, e quando eu saí, eu achava que ainda eu não tinha aquele interesse de servir a Deus, de ter um propósito firme. Mesmo com o batismo no Espírito Santo, mesmo descendo nas águas, ainda... Eu deixei a desejar, porque por ser muito novo, por falta de experiência, o inimigo trabalhou muito forte ali. Eu comecei numa igreja perto de casa, que era da Quadrangular, ainda não tinha uma decisão onde que eu ia, que era para a Assembleia do Belém, que era o ministério lá, que era da clínica, o trabalho era do Belém, pastor Sisac. Aí eu não tinha aquela decisão, porque eu era novo, 22 anos, eu falava assim, não, mas se eu for para a Quadrangular é tudo assim, agitado, tem uma turminha assim, tem umas meninas bonitas. Eu achava, na realidade, não queria ter um compromisso com Deus na igreja. Eu queria arrumar uma namorada, né? Ser uma pessoa normal, não ter aquele compromisso. Sim. Mas eu creio que quando Deus tem um chamado, a gente tem que passar um processo. Tem um processo, né? Aí eu saí da clínica com esses 6 meses. Isso com 19 anos, 21 anos. Eu estava com 21 para 22, mais ou menos. E o pastor sempre foi de Rio Claro? Sempre foi de Rio Claro. A memória não está muito favorável, né? Mas foi essa época de 21 para 22, sim. Porque eu lembro... não dá para recordar muito bem, né? Muitas coisas aconteceram, né? Foram que me deixaram, sabe, coisas marcantes na minha vida, que quando eu fui, né, para essa igreja, e quando eu conheci Jesus, eu não tinha experiência, e eu creio que Deus tinha um chamado na minha vida, e eu não dar voz ao Espírito Santo, sim. Por ser jovem, acho que Deus permitiu que eu passasse esse processo. Né? E aí eu passava em frente de casa, tinha uma rodinha de samba, então eu gostava sempre de um samba quando eu estava no mundo, né? Sim. Católico, sempre gostava de um samba, não tenho nada contra, né? Cada um tem a sua religião. Sim. Deus opera onde Ele quer, transforma, Deus transformou minha vida do jeito que eu era, como eu sou hoje, né? E o que acontece é que eu achava que eu tinha que ficar com a turma no samba, no pagode. E aí eu fui desanimando, fui dispersando. Aí eu fui ver, já não estava mais na igreja. Já tinha saído de vez. Já estava usando um pouco de droga de novo. Eu achei tinha voltado de novo. Eu achava que ninguém ia perceber a consequência, né? Foram um processo assim, rapidinho, 6 meses. Quando foi no dia 22 de junho de 2000, por volta das 10h30, 11 horas, aconteceu um fato que marcou minha vida. Mas nesse dia eu estava trabalhando com meu pai lá no Bela Vista. Ainda sim. Fui trabalhar com meu pai para ganhar um dinheirinho, para me fumar e tal. Meu pai já sim. Sabia o que estava passando. Ele achava que era melhor fumar em casa e tal. E eu vim do serviço com meu pai. Aconteceu um ocorrido na rua 11A, com a avenida 68 e 66. Sim. Numa esquina tinha uma galera que bebia, né? Fumava, gostava de bagunça. Sim. E havia um tapete no muro. E aí eles falaram que um rapaz furtou esse tapete nesse dia que eu estava trabalhando com meu pai. Não tinha como eu estar com meu pai e ao mesmo tempo furtar esse tapete. Aonde gerou todo esse impasse na minha vida, que gerou essa situação que me incomodou muito, né? Quando foi por volta das 11, entre 10h30 e 11 horas da noite, o meu irmão e meu pai, na realidade meu pai
foi pego de surpresa no mesmo dia pelas essas pessoas. Bateram no meu pai, deram garrafada na cabeça, machucaram bastante meu pai. O meu irmão, que é esse que hoje se encontra em outro lugar, tá? Eu não vou citar o nome por falta de ética, né? Ele veio há uns dias ficar macucando sobre essa pessoa, né? Por que ele bateu no meu pai? Por que os caras bateram em mim também no mesmo dia? Sim. E aí foi passando. Quando eu fui nesse dia, né? O meu irmão e mais um amigo foram até a casa do rapaz. Eram umas 10h, 11 horas. Eu já estava dormindo, que eu estava cansado. Foram lá chamar esse rapaz para fora, chamado Juliano. E eles cometeram esse homicídio. Mataram esse rapaz. Por causa desse, todo esse problema, tudo gerou por causa de um tapete. Por causa de um tapete. E o que acontece? O inimigo é sujo, né? Eles mataram um rapaz. Eles invadiram a minha casa, a polícia, né? E me prenderam. Como se eu fosse o culpado. E eu não tinha nem como ter uma estratégia. E mesmo assim você falou, mas peraí, eu estava trabalhando. Como que eu estava num lugar ao mesmo tempo no outro? Mesmo eu falando, não teve, sabe, não teve acordo, não teve algum tipo de ideia, não tinha nada. Investigação. Não tinha nada que me liberasse. E eu não conseguia compreender aquilo. Não conseguia compreender aquele momento, porque eu estava passando aquilo, porque eu tinha que passar aquilo. Aí eu fui preso, e eu achava que mesmo eu indo preso, eu ia sair porque não era eu. As pessoas iam reconhecer. Você tinha essa convicção, não é ele, é o irmão dele, tipo, alguma coisa assim. Isso, aí eles falavam que eram eu, tá? Sendo que não era eu. Eu passei um transtorno, um constrangimento, eu sofri muito, fui de Rio Claro, no mesmo dia já mandaram para Pirassununga, né? Fui para a cadeia de Pirassununga, achava que eu ia sair, e lá fiquei por 3 anos e 6 meses, com esse processo rolando. O meu irmão se entregou, na época foi liberado, para responder em liberdade. Hoje ele está fugitivo da justiça. Hoje o crime não prescreve mais, tá? Antigamente era 20 anos, prescrevia. Esse crime já vai fazer de 2000 para cá, já 22 anos. Sim. Tá? Aí fui preso no lugar dele, fui condenado, 13 anos, não tive ninguém para me defender. Não teve ninguém. O meu advogado no dia do julgamento, o resto me abandonou. Defesa de acusação, defesas que iam ao meu favor não foi, e eu fui condenado e fui lançado no presídio, né? E ficou quantos anos lá preso? Fiquei 10 anos preso. 10 anos Foram preso. Os piores anos da minha vida, tá? 10 anos, mas eu queria assim, se eu ficasse preso, né, como eu fiquei, e tivesse a consciência de que Deus queria trabalhar na minha vida, né, eu creio que Deus tinha me transformado mais rápido, eu tinha tido uma obediência com Deus, mas acho que Deus não permitiu que eu passasse todo esse processo, passasse os 10 anos de cadeia, mesmo não sendo eu, para me tornar uma pessoa que eu sou hoje. O pastor acha que tudo isso Deus permitiu por você ter desviado lá atrás? Eu creio que sim, isso foi uma desobediência minha por falta de experiência, né? E eu paguei um preço sobre isso. Todos esses anos na cadeia, sem ter cometido delito, mas eu aprendi muita coisa boa. Com certeza, né? Porque quando eu saí da cadeia, eu não procurei roubar, eu não procurei traficar, eu procurei trabalhar. Conheci minha esposa, hoje sou casado com a minha esposa, tenho a minha filha, tenho mais três, nós temos 4 filhos, né? Que 3 filhos dela mesmo, de um outro casamento, né? Mas graças a Deus eles são meus filhos, porque eles me reconhecem como pai, né? Eles não me chamam de padrasto, eu amo eles bastante, eles me ajudaram muito. O meu crescimento de homem, né, de esposo, foi através dessa minha esposa, muito trabalhadeira, né, que nunca desistiu de mim, mesmo eu tendo os meus problemas, com certeza, dado os deslizes sobre o meu casamento, e ela me segurou aí. Para vocês verem, né, que tem males que vêm pro bem. Né? Tem coisas que às vezes Deus permite acontecer na nossa vida para que a gente seja alguém lá na frente. E por muitas das vezes a nossa desobediência com Deus lá atrás, muitas vezes ele coloca a gente às vezes até numa cadeia, numa prisão, para falar: agora eu vou te tratar. Verdade. Agora você vai ser um novo homem na marra, porque aqui você não vai roubar, você não vai traficar, e aqui você vai sair de outra maneira. É forte, é algo muito forte do testemunho do pastor. E como que era a sua vida sem a presença, né? É como o pastor falou mesmo, né? Era dessa forma, né? Era as drogas, né? Acabou sendo preso, onde Deus colocou o pastor para ser tratado ali, né?
E nessa forma, como que conheceu Jesus, que o senhor, depois de tudo isso, ter passado, né, lá batizado nas águas, se batizou no Espírito Santo, mas depois de sair da cadeia, como que o pastor falou, eu não vou roubar mais, porque ali você vê o tratamento de Deus, né, a dor que passou, não, aquela, porque é dolorido, né, você fica preso, você não vê sua família direito, você não pode fazer, né, bem dizer, a sua vida é limitada ali, né, é de acordo com o que o presídio quer. Mas como que o pastor chegou a voltar para Jesus? O que aconteceu? Irmão, eu vou confessar para você que eu fiquei esses 10 anos no presídio, né? Na desobediência, não queria servir a Deus, porque às vezes eu culpava Deus por eu estar preso, né? Sim. Porque Ele poderia ter me libertado, porque Ele tem o poder, né? Sim. E eu cria que Ele poderia me libertar, que Ele poderia me dar uma vara de soltura por eu estar preso inocente, não ter cometido o ato. Sim. Mas eu aprendo que com a minha desobediência eu paguei um certo Sim. preço. Eu posso também ter uma outra visão, que se eu tivesse na rua esse processo desses 10 anos, eu não estaria aqui para dar um testemunho hoje. Tá vendo? Porque eu era um moleque travesso, Com eu certeza, era desacreditado. Não estaria nem vivo, o inimigo poderia ter levado a ceifar da vida do pastor, né? E as pessoas até uns tempos estavam assim, hoje nós estamos no crime, nós estamos no tráfico, porque nós se espelham em você. Eu falei assim, nossa, se espelhava em mim, numa coisa tão louca, tão ruim, coisas que eu prejudiquei tanta gente vendendo essas coisas, e vocês se espelharam em mim, e eu não acho gratificante as pessoas falar assim, eu me espelhei no Marinho, porque meu apelido era Marinho, no Marinho, porque ele vendia isso, porque o Marinho fazia aquilo, o Marinho desacreditado, era respeitado no São Miguel, e eu falava assim, não, vocês estão errados sobre isso. Isso eu não fui exemplo para vocês em nada. Nem para mim, principalmente, não. Eu nunca me autovalorizei e nem vangloriei. Nossa, eu fui o traficante de São Miguel, eu fui o bambambam, eu fui bonito. Não, eu fui um usuário de droga que às vezes eu pegava uma coisa para vender, outra, tal. Mas quando eu fiquei os 10 anos no presídio, que eu ganhei o semiaberto, que eu fui para o semiaberto, aí Deus começou a trabalhar na minha vida. Novamente. Eu fiquei 10 anos no fechado, sem agradecer a Deus, sem orar, só culpando Deus, falando, só culpando Deus, irmão, só culpando Deus, tomando cachaça, fumando maconha, fumando cigarro, achando cocaína, e na faxina, dando algumas decisões que não eram cabível a mim fazer, mas fui. Não entrei para o comando, porque não quis entrar para o comando, não queria ter um compromisso de CPCC, tive vários convites, porque onde eu passava era faxina, sempre tive uma voz ativa, e a autoridade que eu tinha sobre as pessoas, eu comecei a compreender depois que eu retornei para Jesus, que é a autoridade que eu tenho de lidar com as ovelhas, com o rebanho. O pastor explicar assim, faxina, para quem está assistindo para a gente, assim, às vezes não entende o que seria faxina num presídio hoje. Faxina são a faxina e a boia. São 2 setores dentro do presídio que controla todo o pavilhão. Cada pavilhão tem o seu setor. Sim. E é onde que passa todas as decisões do presídio, da população sobre nós. Sim. Nós que decidimos se vai morrer, se vai viver, se vai sair do raio. Toda a situação é ali. É ali que era resolvido. E sempre ali. O pastor já era chamado para essa... Eu sempre vivi em setor, porque eu acho que o inimigo achava que eu tinha uma autoridade sobre isso, que eu podia tirar a vida de pessoas, mesmo que eu não tirei na rua, mas lá dentro eu tinha um poder de decisão de falar, pode matar, pode bater, pode mandar para cima, para baixo, fazer o que quiser. E assim, uma dúvida minha, o pastor sentia que isso era maligno naquela época, ou tem pessoas mesmo que são ruins? Porque assim, existem 3 forças, né? A do inimigo, a do homem e a do Satanás, né? A da legião do Satanás e do homem. Porque tem um homem também que muitas das vezes a gente às vezes assim espiritualiza muito, fala tudo é o inimigo. Tem um pouco do ser humano aí. O ser humano em si, ele é mau. Ele é. Ele é pecaminoso, ele é. Que se você for ver desde o princípio na Bíblia, você vê que o homem, ele é ruim, ele é mau. Sim. Até então o Senhor, né, arrependeu em ter feito feito o ser humano, né, o homem, né? Exatamente. Porque se você pegar o exemplo, temos um exemplo do homem mau que fez o seu primeiro homicídio com o seu próprio irmão. Sim. Né? Não foi na Bíblia, Abel e Caim? Sim, foi. Então é um exemplo que a humanidade vem
Vem desde lá já. Desde o início vem o homem. No coração. E o homem, quando ele tem você quer conhecer o homem, dá o poder a ele. Com certeza. E quando o homem tem um poder, ele acha que tudo ele pode. Eu acho que também com a força das trevas, o principado, né, ele já ajuda um pouco. Coopera ali. Ele coopera. E o homem que não tem Deus, irmão, ele vive em trevas. Ele tem a brecha aberta. Exatamente. E ali é uma forma de o diabo... O inimigo trabalhar na mente dele. Usar as pessoas... E ele fazer... E fazer de gato e sapato. A pessoa matar, a pessoa destruir, a pessoa... Pastor já viu de muita coisa, né? Eu vi pessoas sendo morta, arrancado cabeça, chutado cabeça, Verdade. picotado o corpo, nas rebeliões, jogado o estrupador de cima das caixas d'água. Irmão, vi cada coisa assim que aquilo deixou marcada a minha vida. Até hoje. Até hoje, não vou esquecer nunca. Jesus fala assim, do teu passado não te lembre mais. Mas deixa, não tem como, né? Eu lembro, para mim ter uma convicção de que... Para que você possa estar contando um testemunho hoje, para quem está assistindo. Que muitas das vezes a gente não imagina, mas um testemunho desse vai lá dentro de uma cadeia agora. Vai, com certeza. Deus leva lá dentro da cadeia de um presidiário que está nesse momento aqui falando, eu não tenho forças para sair, eu não consigo sair daqui, eu só quero sair dessa vida. Mas tem como, né, pastor? Tem. E eu vou contar uma coisa para você, 99,9% que está preso são pessoas que desviaram da presença de Deus. Verdade. Incrível que pareça, são pessoas carentes, pessoas humildes, de raiz humilde, Nossa. Filhos de pastores, filhos de servos de Deus que oram, que buscam. Então, é aí que tá, porque quando é servo de Deus, parece que quando se desvia, que sai do caminho, parece que o inimigo, o demônio, ele injeta mais ainda ali. Exatamente. Do dobro daquele que já estava, vamos dizer assim. Isso. Vem 7 vezes mais, né? Verdade. E eu falo, quem está nos presídios, que estiver ouvindo, tiver esse testemunho, olha, é o lugar que você tem mais tempo para orar a Deus. Buscar Deus. Não é vergonha você estar numa igreja dentro da cadeia, que as pessoas não discriminam mais. Quando vai pessoas orar lá, eles tudo se reúnem. Eles fazem a oração deles, Sério? Eles creem em Deus porque são seres humanos, são oprimidos, porque a Bíblia diz que no tempo de angústia nós clamamos ao Senhor. Eles têm angústia, irmão, eles têm sede da palavra. Sim. Só que o inimigo lá ele age com mais força porque você não tem você não tem uma estrutura espiritual. Mas quem conseguir sai com a mente formada, firmada em Cristo, e sai uma nova pessoa. A gente tem uma vontade com o nosso ministério, pastor, de visitar cadeias. A gente está até vendo um processo para que consiga estar fazendo isso. Isso é muito bom. As almas são muito carentes. E se o pastor, um dia que a gente tiver, e o pastor estiver sentindo o coração de estar junto, vamos embora. Vai sim. Eu tenho esse desejo mesmo de fazer obra no presídio. A gente pega das mãos, porque somos cristãos hoje. Deus resgatou nossas vidas, tirou as vendas dos olhos. Passamos por tantos processos para estar aqui hoje. E por que não, né? Verdade. Temos que fazer sim. E pastor, o que mudou na sua vida depois que o pastor veio para Cristo? Eu vou falar. Vez assim. Tá, eu vou contar rapidinho isso aqui, Quando eu saí do fechado para o semiaberto, eu cheguei no semiaberto, me chamaram para o setor. Fui para faxina. Falei, mas de novo, do fechado para o semiaberto, mas esses caras me perseguem. Aí beleza, fui para a boia, tá? Ajudava a limpar lá, e as decisões já passavam pelos irmãos, mas era qualquer coisa ia atrás da gente. Aí eu peguei, saí na primeira saidinha, que eu saí, em 2009, foi na saidinha das mães. Eu saí, eu saí aqui pra fora, e saí todo malandro. Falei, nossa, malandro pra caramba, e queria fumar maconha, e levar maconha pra dentro, e cheirar cocaína, e beber. Aí comecei a ter uma outra mentalidade. Quando eu voltei para dentro, eu falei para os caras, eu não quero mais ser faxina. Mas por quê? Eu não quero mais ser faxina. Eu quero ir para a igreja. O quê? Todo mundo se surpreendeu. Você quer ir para a igreja, Magrão? Me chama de Magrão, né? Você quer ir para a igreja, Magrão? Eu falei, quero. Mas é de coração, é. Então você vai. Arrumei uma vaga, fui para a igreja. Olha para você ver como que é. Aí a primeira saidinha que eu saí foi no Dia das Mães. Aí ia ter a saidinha de agosto. De outubro. Sim. Que é o Dia das Crianças. Né? Aí eu peguei e fui para a igreja e comecei a buscar Deus, comecei a orar a Deus, comecei a voltar naquela origem minha, começar a servir ao Senhor. Sim. Começar a ter a vontade de pregar a palavra. Até um amigo nosso de São Paulo, chamado presbítero Erisvaldo, um homem bem rígido, bem firme, pregava bem a palavra e nos corrigia bastante. E eu fazendo propósito com Deus. Aí saí na saidinha de outubro,
No Dia das Crianças, eu Sim. saí, né? Eu saí, aí já saí com outra mentalidade, já não usei droga. Já saiu outra forma. Já não fumei, os meus irmãos, minha cunhada viram a diferença que Deus está fazendo na minha Sim. vida. Aí ainda ia continuar no semiaberto por um bom tempo ainda antes de sair, porque era 10 anos, 13 anos, mais 3 anos de semiaberto. Aí comecei a fazer propósito com Deus, falei, poxa Deus, é tão gostoso a rua, liberdade, né? Eu quero servir o Senhor, estou preso, e continuei nos propósitos. Aí voltei da saidinha de outubro, né? Aí ia sair a saidinha que eu não me engano, a saidinha de dezembro. De dezembro, né? que é Natal, isso. né? Aí ia ficar 10, 12 dias em casa. Falei, nossa, que beleza, que maravilha, ficar 12 dias. Aí eu fiz um propósito com Deus, falei, Senhor, eu estou vendo que o Senhor pode mudar como o Senhor está mudando a minha vida, né? E aí, além disso, irmão, foi tão interessante que Deus começou a me provar dentro do semiaberto, e eu comecei a fazer a obra lá dentro. Eu comecei a levar a palavra lá dentro do semiaberto, coisa que eu tinha vergonha. Aí nós tínhamos um culto ao ar livre. Só que Deus começou a ver que eu estava interessado, estava com sede de justiça, interessado em sair um servo. Sim. E eu começava a fazer o quê? Quando era 5 horas da tarde, que servia a boia, eu comia rapidinho, ia lá fora, limpava todo aquele processo, colocava as cadeirinhas, montava certinho, montava a caixa de som lá. Sério? Eu era o zelador, limpava o banheiro, tudo limpinho, todo dia. E eu fiz um propósito com Deus, né? Eu falei, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou continuar da mesma forma. Aí eu lembro que antes de chegar a saidinha de dezembro, faltando uns 15 dias, montou um monte de gente, veio um mutirão lá para Prudente, lá perto de Valparaíso, que a execução é lá de Presidente Prudente, Sorocaba, daquele lado ali. Aí veio um mutirão, acho que não sei quantos estagiários, aí começou a montar os RA, PAD. Eu falei assim, pera aí, eu fui na judiciária, o diretor falou, não, você tem direito. Eu falei, tem direito? Tem. Aí eu falei, Senhor, eu tenho direito? Deus falou assim, você tem direito. Aí eu peguei, orei a Deus, fiz um propósito, falei, Senhor, se o Senhor me tirar, eu vou servir o Senhor aqui fora. Aí eu peguei e montei esse PAD meu, todo mundo ficou pressionado, porque foi coisa às vezes que, olha, dá vontade de chorar, tem hora, que foi, Deus mostrou que Ele era na minha vida mesmo, porque quanta gente montou esse PAD, então ainda, e ainda não saíram na época, sabe? Eu montei, irmão, foi com 15 dias, foi tão impressionante, com 15 dias eu montei, mandei para a judiciária, com 15 dias antes da saidinha, veio aquele relatório assim, ó, de quem tinha ganhado o PAD. Foi assim, irmão, fui olhando assim, olhando lá embaixo meu nome. O que seria PAD, pastor? Prisão, albergue domiciliar. Que é o que? A liberdade... É uma liberdade assistida, na realidade. Você tem que ficar até 10 horas na rua, você não pode frequentar bares. Mas era a liberdade já. Era uma liberdade, só que pegasse você depois das 10, você voltava pro cadeia. Entendi. E aí o que acontece? Quando eu olhei naquela lista assim, falei, não acredito, que Deus é fiel. Seu nome estava lá, você lembra até hoje? Meu nome estava lá naquela lista. Você ia na listinha e olhava, e o coração batendo. Assim, nesse meio termo veio 3 listas. A primeira nada, a segunda nada, a terceira constou. Foi 15 dias, de 5 dias vinha. Aí, entendi, cada 5 dias. Aí apareceu meu nome, eu ganhei o PAD. Aí quando você ganha o PAD, você tem que esperar uma carteirinha vir, aí vem a turma vem chamando e tal. Sim. Pra você ir lá assinar. Aí vinha numa sala, vinha na outra, vinha num pavilhão, vinha no outro, não vinha. Eu ganhei, não ganhei. Aí quando chamou meu nome, eu tava na terceira burra que fala, né? As celas são isso, é isso? Isso. Era uma terceira burra, 1, 2, 3. Semiaberto são 6 burras. Eu dei um pulo lá de cima, glorificando a Deus, porque veio o papel para me assinar. Naquele mesmo dia assinei, vim embora para minha casa, saí no dia 9. No dia 9, deixa eu ver. Foi no dia 9 de dezembro. Não, no dia 19 de dezembro de 2009, quando eu completei 10 anos de fechado, que eu tinha mais 3 anos de semiaberto, eu ganhei esse PAD e vim embora. E veio ser liberto porque Deus libertou. Porque eu fiz um propósito com Deus. Foi um propósito e Deus cumpriu. E Deus cumpriu meu propósito. Eu saí pra rua, saí solteiro, não tinha família, né? Não tinha, bem dizer, onde morar. Sim. Morava com meu irmão aqui no São Miguel, que é a casa do meu pai de herança. Eles tomaram posse da casa e eu tinha que me virar. Aí foi uma das coisas que eu, agradeço a Deus por
eu ter feito esse propósito, ter saído do presídio, semi-aberto, ganhado a liberdade saindo para a rua. Aí teve esse processo meu, né, de 2009 para cá, 2009, 2011, que eu conheci a minha esposa na escola. Sim. Conheci minha esposa na escola, nós era só amigos. E aí, ela, eu sou serva de Deus. Eu falei, eu também estou servindo a Deus. Saí da cadeia crente, irmão. Crente, firme, na bênção, sem vício, sem nada. As pessoas olhavam assim, você não vai aguentar, você não vai suportar. Aí conheci minha esposa, né? Aí nós era amigos, nós íamos nos cultos juntos, né? Aí chegou um certo dia, Deus falou assim, vocês dois estão sentados aí. Vocês vão se tornar marido e mulher. Minha esposa falou assim, não, mas nós é só amigo. Assim, mas quando Deus fala, Deus cumpre. Eu já gostava dela. Sim, sim. E ela não gostava de mim. Aí o pastor profetizou que nós íamos casar. E aconteceu. Que bênção. Nós casou. Pra você ver, o que Deus fala, Ele cumpre, né? O propósito que você fez com Ele foi lá e fez a liberdade. Tudo. Exatamente. Mas assim, pastor, tem uma coisa, né? O que mais te marcou na vida, assim, que você pode estar testemunhando, que o pastor até comentou com a gente já? O que mais marcou na minha vida, depois de todo esse processo que eu passei, né? Que saí da cadeia, casei, constituí minha família, né? Aí de 2016 para cá eu tive os meus deslizes, as minhas fraquezas, os meus tombos, né? Também eu tenho que dizer assim, o que mais marcou, assim, de bem, de coisas boas na minha vida, foi o ministério que eu fui, né? Que foi para o Ministério Filadélfia, lá de Santa Maria, onde a pastora nos acolheu. Lá eu fiquei quase 10 anos do início e tal. Tive os trabalhos, foi gratificante, Deus me honrou, Sim. Deus bradou naquele lugar. Aí eu vim ter as minhas quedas mesmo, assim, de tirar do ministério, as minhas fraquezas. Voltei pro crack novamente, achava que coisas que não iam acontecer, já com quase 40 anos. Né? E hoje eu vou contar para você, hoje eu estou fazendo 45 anos, hoje é meu aniversário hoje. Hoje? Hoje é meu aniversário. Ai, meu Deus do céu. E é uma... Parabéns, pastor. Obrigado, que Deus continue te abençoando. Hoje é meu aniversário. Te dando essa sabedoria, que você possa contar esse testemunho para muitas pessoas, que com certeza muitos presidiários, muitas pessoas que estão ainda nas drogas, creio. vai ser liberta e vai ter um testemunho bonito como o Senhor para contar, que Deus deu muitos anos de vida, crescimento espiritual, crescimento na obra, que a gente foi lá com o Ministério Maná, a gente viu a bênção, agora já estão aumentando a igreja. Graças a Deus. Né? Deus está fazendo a obra em nome de Jesus, a gente fica muito feliz. Né? E assim, pastor, tem algo que marcou, que você me contou, estava comentando comigo, que é do acidente, né? Isso. Agora vamos entrar nos mistérios da desobediência de 2016 para cá, que eu tive as minhas desobediências. Eu sofri meu primeiro acidente, né? Foi com a Kombi, vou contar o começo. Foi com uma Kombi, vindo de Santa Gertrudes, de um culto, né? Com o povo de Deus, né? Fomos num culto Pastor Júnior lá em Santa. A perua quebrou a roda da frente, nós teve um capotamento com a perua e Deus provando que era a nossa vida, né? Tinha mais ou menos umas 12, 13 pessoas na perua. Nossa. Ninguém ficou ferido, tinha até criança, nada aconteceu. Nem eu, nem minha esposa, ninguém. Foi meu primeiro acidente com a perua, quebrou o eixo da frente, né? Mas ainda estava na benção. Sim. E aí era só um sinal de um vento que eu ia passar. E aí perdi essa perua, foi presa e tal, beleza. Aí Deus me deu um carro, uma Scenic, né? 2006. E eu já estava fora da presença de Deus de novo. Tinha caído. Foi o quê? Umas 3 vezes que o pastor desviou do caminho de Deus. Foi umas 3 vezes. Agora dessa vez eu voltei na benção, graças a Deus, com mais experiência, mais calejado, tendo realmente um verdadeiro encontro com Deus, porque eu estou fazendo 45 anos, eu agradeço a Deus, porque tudo que eu passei, ainda estou fazendo mais um ano de vida, as pessoas proferiram a minha morte. Deus fazendo livramento, e Deus indo trabalhando, mesmo com todos os erros, as falhas nossas, o Senhor ele insiste na gente. Isso, é verdade, né? O Senhor ainda insiste em investir na vida da gente. Até a gente se erguer e olhar para cima, olhar, né, não cabeça baixa, mas sempre para cima e falar agora... Realmente... O Senhor me ensina assim que
quando nas minhas primeiras quedas, se eu tivesse insistido em oração, quando eu tinha caído ou acontecido alguma coisa, e você às vezes você cai, você se sente que você não é mais capaz, que você não pode, que o diabo embute na sua cabeça que você não tem perdão, que você não é mais capaz, que você não consegue. Não é mais nada, isso, aquilo. E quando você começa a ver de outra forma, começa a se quebrantar diante de Deus, começa a buscar, você falhou, vai orar, você pecou, vai orar, Deus vê o coração quebrantado, Deus perdoa, Deus consequência tem, mas Deus perdoa, Deus te restitui, Deus te faz uma nova pessoa, Deus te dá mais experiência. Quando eu tive esse acidente com essa Megane, né, que passou na IPTV, né, passou na televisão, que eu moí esse carro na parede, era para mim estar morto. Só aconteceu só um cortinho na minha perna, mais nada, saí ileso. Tem a filmagem eu batendo. A primeira vez eu cochilei, acordei. Porque eu vou falar assim, porque nesse último processo eu fazia mais ou menos 22 dias que eu não dormia, só fumando crack. 22 dias, irmão, era coisa que o diabo queria me matar. Tirar mesmo 22 dias fumando crack. Eu peguei o carro, fui em casa, falei, bem, peço o carro que eu vou no CBzão, que eu ia estar na casa de um irmão PCC trazer uma droga. Aí fui lá, busquei a droga, vim embora e dei uma cochilada, consegui segurar o carro. Mas depois, foi coisa assim de segundos, eu fui ver, tinha batido o carro. Nossa. Você vê aquela filmagem, mostra eu vindo assim o balão ali entre onde que era a antiga cerâmica ali, que agora tem uns prédios. Aí eu vim assim com ele assim, a milhão assim, aí eu cochilei, aí eu fui ver, já tinha batido. Mostra certinho o acidente. Só mostra quando eu abro a porta, saio pra fora com dor na barriga, passa um sobrinho meu de bis, né? Agora não é mais, ele era casado com a sobrinha nossa, ele é meu sobrinho, Jonathan. Aí eu peguei, montei na bis e vou embora. Cheguei em casa e falei, bem, olha meu joelho, estourei, o que aconteceu? Eu bati o carro, remoí o carro, tá lá na televisão, vai lá, que eu vou fugir pro horto. E eu fugi pro horto, fiquei escondido no horto, eu tava com droga. Aí foi um livramento que Deus me deu, tentando me despertar, né? Sim. Aí o que aconteceu? Eu mesmo assim passei esse processo, perdi o carro, né? Porque deu perca total, não tinha nem conserto, de seguro, não tinha nada. Mas a minha perna sarou rapidinho e continuei fumando pedra, Aí consegui dar uma levantada de novo, mas foi coisa de dias, caí de novo. Aí fiquei caído. Aí fiquei de 2018, 2019, 2020, só na desobediência. Sim. E o pior de tudo, que mais me marcou, que mais me deixou mais, mais triste, mais angustiado, foi que eu troquei a minha família pela droga e virei mendigo. Nossa. Virei mendigo, fui morar no centro da cidade, fui atrás do shopping, né? Onde tentaram me matar, pisaram até assim na minha costela, quebrou, minha costela tá quebrada. Nossa. Era quebrada aqui pra fora, você vê, tem uma ponta, parece uma asa de passarinho. Os caras tentou me matar por causa de R$50, e mesmo assim, eu não parei de usar droga, sempre na desobediência. E eu consegui retornar para minha casa. Eu fiquei esse 1 ano e pouco na mendigagem. Minha esposa levava uma comida, uma roupa. Ela te levava lá onde você ficava? Levava uma comida, uma roupa, ela, minha filha, a Rosa, a Rafaela. E o pastor não tinha força para sair? Não tinha força. A força que eu tinha só de fumar. E ela me via lá com outra mulher. E mesmo assim ela... O pastor chegou a escutar já a voz do inimigo contra a sua vida? Nossa, alguma coisa? um monte de vezes. Nossa, foi demais. Ele todo dia soprava no meu ouvido. Todo dia ele falava para mim se matar, se enforcar, se jogar na frente de carro, dar tiro na cabeça. Mas não, irmão, eu não tinha... Se Deus não deixava aquilo penetrar na minha cabeça. Não deixava chegar. Não deixava. E esse processo que eu passei ali atrás desse shopping aí, foi um dos mais dolorosos, porque eu virei mendigo. Quando eu não tinha comida da esposa, eu comia comida da rua, comida do lixo, comida estragada, água da chuva. Aí comecei a trapacear, comecei a usar arma de brinquedo, coisas que às vezes eu não conto em igreja. Eu vou contar meu testemunho. Arma de brinquedo, aquelas arminhas de soltar silicone. Aquelas de... Isso, aquela... Uma vez eu adaptei uma e ia na estação roubar os outros. Ao ponto que eu cheguei. Chegava lá e falava assim, ó, isso é um assalto, dá o celular, dá o dinheiro que já era. Tinha vezes que eu tentava enquadrar as pessoas, a pessoa corria, gritava. Deus não permitiu que eu fosse preso de novo. Deus não permitiu que eu morresse, porque ele tinha um propósito. Aí retornei da minha casa, da rua para minha casa, né, no São Miguel. Aí briguei com a minha esposa, pedi a casa. Aí isso que deixou eu mais triste foi quando eu pedi a casa para ela. Eu queria que ela fosse embora da minha casa para me usar a casa para usar droga. Eu tirei minha esposa
os meus 4 filhos, minha filhinha, eles foram tudo embora de casa. Eu sentei na calçada, olhava pra cima assim, olhava minha esposa indo embora, a casa não tinha mais nada. Meu Deus. Só um fogão, uma geladeira. Nossa. O inimigo, ele tava querendo realmente pra matar, roubar e destruir, né? Aí, irmão, desculpa. Não, que isso? Aí foi quando eu comecei a ver que eu tinha perdido tudo, minha família, os meus carros, os meus filhos indo embora. Aquilo deixou marcante na minha vida, sabe? E eu não tinha força ainda daquela casa pra nada, era só pra usar droga. A casa tá fechada até hoje, ninguém tem coragem de voltar nela. É uma casa boa, bem arrumada. Eu gastei naquela casa, na época, eu gastei 27 mil trabalhando de servente, ganhava R$35 por dia. Fiz aquela casa, investi tudo que eu tinha naquela casa, deixei a casa do gosto da minha esposa, uma coisa, os melhores momentos da minha vida foi naquela casa. Aí aconteceu tudo isso comigo, coloquei o povo pra rua, fiquei na casa, se drogando, e comecei a aprontar na casa, muita gente me perseguia lá, tentando invadir para me matar, e Deus não permitiu. E depois, irmão, eu comecei a vir para Mãe Preta, atrás da minha esposa, dos meus filhos, né? Para eles me ajudar, minha esposa me dar uma chance, mas como que ela me dá uma chance? Eu tinha traído ela, fumei os bens, bati o carro, tinha perdido tudo, tirei ela de casa, da própria casa dela, tirei ela de casa, mandei ela vir embora. Aí o meu cunhado arrumou uma casa para ela, eles vieram morar na Mãe Preta, se estabilizaram, e eu começava a vir atrás dela, para tentar ter uma aproximação da família. Sim. Ter um novo convívio. Mas quem quer acreditar em mim? Verdade. Ninguém acreditava em mim. E aí eu tive a oportunidade de morar na Mãe Preta. Minha esposa me deu uma chance. Eu tive uma restauração nesse meio termo. Foi tudo momentâneo. Sim. Comecei a catar escrage, né? Comecei a mostrar para ela que eu era uma pessoa. Ela me deu uma moto, uma motinha branca, né? Porque eu voltei para casa, me deu uma moto. Ela comprou uma moto para mim, né? Ele falou, não, é porque ele tem que ter uma motinha dele para ele trabalhar e tal. Aí me deu uma motinha, uma CGzinha branca, 125. Comprei de um amigo chamado Paulinho, que faleceu, bateu a moto lá na estrada do Sobrado, bateu na placa, morreu. E eu tinha essa motinha aí. E aí eu tava bem, tava indo para a igreja, tava firme. Deus já tinha me dado um uninho, um gozinho, né? Sim. Tem materiais que você busca o reino, o resto Sim. Deus acrescenta. Deus começou a me dar as coisas. Aí novamente eu não tinha muita, acho que, experiência assim. E quando a esposa brigava, eu não ouvia ela, né? Porque Sim. a tola destrói. Sim, a sábia ela edifica. E quando ela falava, eu achava que eu ficava ofendido com as coisas que ela falava. Aí eu pegava e corria para as drogas. Meu consolo era as drogas. Onde eu tive mais uma desobediência. Eu caí, né? Aí ficava brigando com a mulher, ficava dias e dias brigando só para usar drogas, né? Ela dormia do lado, dormia do outro, eu dormia na sala, aquela briga e tal. Até que ela mandava embora da Mãe Preta e ia para São Miguel de novo. São Miguel volta da Mãe Preta. Aí ficava, vai e volta. Aí quando foi em 2020, né? Que ela me deu uma outra moto. Outra moto. Essa ama mesmo, hein? Eu já tinha perdido essa branquinha, tinha trocado num carro pro meu filho, né? Sim. Eu tinha trocado num carrinho pro meu filho e depois ela falou assim, então você vai trocar essa moto, né? E esse carro no outro carro pro meu filho e eu vou te dar uma outra moto. Me deu uma 150 2006, vermelha. Foi a moto que me trouxe um problema na perna hoje, né? Eu ganhei a moto, tava na bênção na igreja, uma bênção que Deus começa a prosperar, Deus começa a abençoar. E eu peguei essa motinha, né? E trabalhar para cima e para baixo com ela. Deus começou a abençoar. Aí eu comecei, desanimar um pouco da igreja de novo. Porque foi tudo fase. Dentro de um ano, foi aquelas quedinhas, sabe? Levanta, cai. Aí eu peguei e falei, não quero ir para a igreja mais não. Comecei a ter uns confrontos na igreja, uns problemas, né? Aí eu falei, mas as coisas que a fraqueza da gente, a gente tinha que buscar oração e não buscava. A gente tem que culpar ninguém. Sim. Ninguém é o culpado. A gente quer culpar até o nosso inimigo, sendo que nós mesmos éramos o próprio culpado. Próprio inimigo somos nós mesmos, né? Exato, Deus. Mais um acidente, foi acidente de moto. Aonde deu fratura exposta, estourou minha perna, né? Abriu. Quando eu vi isso aqui, não me deu desespero. Eu só fiz igual filme. Eu tirei a minha camiseta, joguei na minha perna, amarrei para fechar aquele buraco. Porque o jeito que abriu,
Nossa, abriu tudo, de cima pra Eu baixo. via o osso de baixo, o osso de cima quebrado, trincado, igual uma faca, tudo quebrado. E tinha uns tecidos marrom, parecia estopa, tudo pra fora, assim, ó. Eu joguei tudo pra dentro e fechei. E aquilo ali já tava ficando marrom. Você põe a carne no sol, ela fica marrom, estragada. Aquilo já tava apodrecendo, é momentâneo. Aí quando eu cheguei na Santa Casa lá, só que o dono, o cara que me atropelou, o patrão, né, que foi um funcionário, me deu todo o amparo. Não podia nem ter me pegado ali para levar. Me pegou ali, me socorreu e tal. Cheguei no hospital, o médico falou assim, vixe, misericórdia, pode assinar um termo para cortar sua perna, vamos amputar porque já era. Aí eu falei, que você não vai amputar nada, vou fechar aqui e vou embora assim mesmo. Aí ele falou assim, minha filha, assina um termo de responsabilidade aí, que nós vamos ter que amputar a perna dele. Aí ele falou assim, eu falei, não doutor, mas não tem outro jeito. Aí o rapaz que é o dono da empresa lá, que o rapaz me atropelou, falou assim, não, mas não tem como fazer uma cirurgia e tal. Nós vai levar ele para a minha cirurgia, mas se não der, nós vamos amputar. Nós vamos fazer tudo o processo, que quando ele levantar, não mexer, os dedos nós já vamos cortar, que não sei se vai dar certo. Nossa, Dr. Silvio. meu Deus. Aí aquilo me deu um desespero, comecei a chorar, comecei a clamar. A hora que você pensa em Deus, quando está em desespero, né? Sim. Comecei a falar, Senhor, se o Senhor me ajudar, eu vou parar, e eu vou sair livre. Não, irmão. Aí aconteceu o quê? Fiz todo o processo, fiz a cirurgia, fiz tudo que tinha que fazer. Dr. Silvio, fiquei lá na cama, lá, acho que foi mais ou menos quase umas 10 horas. Quando acordei, assim, vi aquele monte de gente, falou assim, mano, mexe a perna. Mexe a perna. Se a sua perna mexer, Tá ok. foi bem sucedida a cirurgia, senão ia ter que cortar. Eu vi aquele monte de gente, assim, de branco, assim, mas eu tava tão dopado, não sabia se era vermelho, se era anjo, o que era. Só sei que quando eu mexi minha perna, todo mundo bateu palma, todo mundo ficou feliz. Verdade. Tinha gente até chorando, o Dr. Silvio comemorou. Falou, agora você vai passar pro seu processo ali de recuperação, 3 dias, você vai embora pra sua casa. Aí você vai ter que fazer todo aquele processo de fisioterapia, que não sei o que, biriri bororó, né? Sim. Tem mais. Olha que o Mário, mas pastor aqui é problema. Eu peguei, fui pra minha casa, tudo enfaixado e tal. Com 3 dias já arranquei a tala fora. Nossa. Arranquei a tala. E que não era pra ter tirado. Não, arranquei a faixa. Aí eu tinha que, com 15 dias eu tinha que ir lá pra fazer tirar certinho, ver como que tava, tal. Fui lá, olhou, tá ficando bom, beleza. Deu certinho a cirurgia, não ficou nada defeituoso. Aí ia começar a fazer a fisioterapia. Aí, né, o médico falou assim, tem que fazer a fisioterapia, tal marca, tal data você vai fazer. Aí já com uns 15 dias eu comecei a pegar carona e buscar crack. Com a cirurgia, com 15 dias. Poderia ter dado uma infecção, poderia ser alguma coisa. Eu comecei novamente a usar crack. Aí que minha mulher descabelava. E ela falou assim, vem morar com nós aqui no Sobrado. E eu falava, não, eu quero morar com meu filho. Por quê? A estratégia do meu filho, ninguém ficar me olhando, ninguém ficar me enchendo o saco. E todo esse processo aí de vai e volta, esse livramento, todo esse processo aí, durou quanto? 1 ano? Mais ou menos 1 ano e pouco, mais ou menos. Aí eu comecei a fumar o crack todo de novo com a perna. Sabe qual foi a minha fisioterapia? Todo dia andando para cima e para baixo com a muleta. Eu não fiz uma fisioterapia, não fiz. Eu tinha que fazer mais ou menos 1 ano de fisioterapia. Não fiz. A minha fisioterapia era andar para a rua atrás de crack, com os pontos, certo? Ou com a muleta, sem faixa, sem nada. Nossa. As pessoas falam assim, você está extrapolando, você pode perder a sua perna porque você não fez fisioterapia, você está usando droga. E eu falava assim, eu não quero nem saber. Por mim ela pode cair, mas que eu vou ficar atrás de droga, eu vou. Comecei a ficar atrás de droga e tal. Eu mesmo arranquei os pontos. Meu Deus do céu. O cortador do unha eu arranquei todos os pontos. E todo esse resumo, pastor, qual que é o final disso tudo? Hoje o pastor foi ungido a pastor, hoje está na igreja lá, né, no bairro aqui na cidade. E hoje como que tá hoje? Agora? Ó, na sinceridade, ó, o meu reconhecimento de pastor, ele veio porque Deus está permitindo, né? Porque eu sou presbítero, sou ungido a presbítero ainda, não fui ungido a pastor. Quando eu estava tendo a oportunidade de ser ungido pastor no ministério, que era o Ministério Filadélfia, eu creio que a pastora ia me ungir a pastor. Fazia 3 meses para a festividade do ano passado. Sim. Eu piquei a mula. Foi aonde eu tive esse processo agora. Eu peguei e saí da presença de Deus, porque eu não queria ser ungido a pastor, tá? Isso era na minha cabeça, tá?
Era coisa que eu achava que não queria que acontecesse. Aí eu peguei, saí da igreja, né? Aonde eu vou, eu tenho reconhecimento de pastor. É o chamado, então, esse ano aqui, o pastor Cosme lá que está conosco lá, que me levou lá para a igreja, me deu honra, me deu os trabalhos na igreja, está sendo bênção. Falou que esse ano ele ia me ungir como pastor. Eu falei assim, eu cheguei na igreja e falei assim, ó, interessante que eu cheguei na igreja dele, falei, minha esposa, bem, eu quero ficar sentado aqui sem compromisso com nada. Não quero reconhecimento de nada. Foi passando, daqui a pouco eu estava lá na frente já. Deus foi dando a oportunidade e o reconhecimento. Sim. Deus vai fazendo a forma dele. É a chamada de pastor, glória a Deus. Se eu sou chamado e reconhecido como pastor, porque é mérito que Deus está me dando. Sim, com certeza. Não fui abiúdo, não comprei uma carteirinha, não mandei ninguém me ungir, está acontecendo naturalmente. Com certeza. E o resumo de tudo isso, né, depois desse último acidente, eu não fiz fisioterapia, aconteceu tanta coisa na minha vida. No começo do ano, desse ano aqui? No final do ano, né, de novembro, de outubro para cá, eu comecei, sabe, ter uma consciência do que tudo que eu estava fazendo, que eu estava perdendo, do meu ministério, da minha chamada, que eu estava jogando tudo pro buraco, né, e que Deus tinha pressa de fazer a obra da minha vida e tal. Sim. E eu peguei. Quando eu fui em outubro, novembro, né? Quando eu fui em novembro, dia 14, dia 13 de novembro, minha filha. Ah, tá, vamos voltar um pouquinho ali. Quando eu peguei essa última pedrinha para fumar, né? Que eu fui no horto fumar, fazia 5 dias que eu não comia, 5 dias que eu não bebia nada, que eu estava só fumando, sem dormir, que eu peguei essa droga e fui fumar, né? Aonde que foi que, quando eu não achei ninguém para fumar, estava subindo um caminho, né, já quase para sair para a rua, me deu esse derrame facial, né? Começo de derrame, de infarto, era bem ter morrido, né? Foi onde eu comecei a ter consciência. Depois que eu me vi tudo torto, com as mãos tortas, o beiço grande, o olho tudo torto, fiquei torto. E quem está me vendo aqui não está vendo que tem nenhuma sequela, né? Sim. Deus permitiu que nada acontecesse comigo, que eu não tive nenhuma sequela. Aí eu comecei a ter consciência que eu tinha que mudar, mas para isso eu tinha que dar um passo, né? Com certeza. Eu tinha que tomar uma atitude. Sim. E eu tomei uma atitude diante de Deus. Falei, Senhor, se o Senhor vai mudar mesmo, eu vou para uma clínica, eu vou ficar 6 meses. E quando eu cheguei nessa clínica, né, é um lugar tudo aberto, você podia ir embora. Lá não era uma clínica, bem dizer, uma casa de repouso. Deus falou assim, faz um propósito comigo, com 30 dias eu vou te tirar daqui e vou mostrar para as pessoas que 6 meses não significa nada para mim. Sim. 30 dias para mim é como se fosse 6 meses, 6 meses como se fosse 30 dias. E faz um propósito de oração comigo, que eu estou nesse propósito de oração, 365 dias no ano, todo dia orar 2 horas, né? Todo dia ora 2 horas, todo dia 2 horas por dia, né? Às vezes é hora de madrugada, então não conto o meu propósito, tá? Mas em casa, na minha casa, eu entro no meu quarto, né? Fecho minha porta e vou falar com Deus, de manhã ou à tarde. Eu tenho esse propósito, sim, desde quando eu saí. O que me mantém em pé na presença de Deus é a oração, né? Porque a gente sente fraqueza, vem o desejo, com né? certeza. Porque a carne é fraca, mas Deus, interessante, irmão, é que quando Deus falou comigo, né, em oração, tal, que eu tinha que ter esse propósito, porque Ele sabia que quando as minhas quedas, eu orava, mas eu parava de orar. Eu deixava de orar. Sim. E agora eu tenho como base na minha vida espiritual, como eu falo para minha esposa, eu, pela misericórdia de Deus, sou um homem de oração, tá? Pode estar chovendo, fazendo frio, ou estar doente, ou estar rouco. Só a chuva está lá fazendo oração. Fazendo a oração é que Deus já confirmou que o meu ministério, ele é mantido em pé através de oração, tá? Sim. E para mim chegar onde eu tenho que chegar, eu tenho que orar bastante, né? A gente passa as nossas provas, nossas lutas. Com certeza. Depois que me deu esse derrame, que eu vi que Deus me mudou, que normal, eu falei, não, eu quero ajuda. Fui, busquei ajuda, Deus me deu oportunidade, arrumei uma ONG, me levaram, né? São uma irmã chamada Helena e um irmão chamado Henrique, né? Agradeço a Deus por eles. Um dia eles viram o testemunho, estou agradecendo a Deus. Até hoje eu não vi eles, porque as pessoas falam, pô, um mês, a pessoa não consegue. Sim. Né? Não consegue ficar um mês, 6 meses, a pessoa às vezes vai e fraqueja, mas graças a Deus eu estou em pé pela misericórdia do Senhor. E não quero mais ter queda na minha vida. Glória a Deus. Porque se eu tiver queda, eu tenho a morte. A sepultura está aberta. E aí o que acontece, irmão? Aí eu comecei a ter a consciência, a minha família, meu ministério,
amigos que vieram, que foram embora, os verdadeiros. E se eu for falar a verdade para você, irmão, todos aqueles que é amigos da gente, são aqueles que oram pela gente. Sim. Não são aqueles que dão tapinha nas nossas costas. Sim. Porque muitas das vezes você tem tanto amigo rodeado sobre você, mas não são os seus amigos de verdade. Com certeza. Mas Deus permite pra gente aprender, tá? Sim. Eu aprendi a amar todos os meus amigos, até quem não são meus amigos. Futuramente um dia vai ser meus amigos. A gente tem um chamado, a gente tem que amar o próximo. Porque se a gente não amar o próximo, né, amar o próximo como a ti mesmo. Se não tiver o amor, não vale você orar, não vale você pregar, profetizar, não vale nada. Porque o importante é você amar o próximo. Então, irmão, de todo esse meu processo, né, que ainda teve mais esses mistérios aí atrás da Irpo ali, que me deram vários tiros, né? Não pegou nenhum tiro em mim, as pessoas passavam do meu lado, não me via. Deus me guardou, me escondeu. Foi onde eu tive a consciência. Um dia eu cheguei em casa e falei pra minha filha, me deram um monte de tiro. E não quero mais. Sabe, foi um choque de realidade. Foi um choque de realidade. E eu comecei a ficar com medo, tá? Porque eu temo a morte. Quando eu temia a morte, é porque eu estava desviado. Agora eu não temo a morte porque eu estou precisando de Deus. Se eu morrer, eu vou para Cristo. Com certeza. Né? Então eu temia para morrer sem a minha salvação. Aí foi aonde eu tive esse privilégio. Esse privilégio de entender e acordar e falar, chega. É verdade. Né? Já todo esse processo, todo esse livramento, vai chegar um momento que às vezes Deus vai permitir partir daqui, e porque já né, todo esse processo. Mas todo esse processo, né, desses testemunhos do pastor Mário, que em nome de Jesus esse testemunho edifique muito a sua vida, mostra que apesar de nós sermos falhos, pecadores, a gente cai, levanta, Deus nos reergue de novo, novamente, Ele não desiste de nós, né? O Senhor, Ele, apesar de tudo, Ele está sempre com as mãos estendidas para a gente, e tem que chegar um momento da nossa vida que a gente tem que acordar, né? Como aconteceu com o pastor, que Deus, uma hora, se a gente não tomar posição, Ele nos leva pro nosso bem, né? Por não querer perder a nossa alma. Mas, pastor, que Deus abençoe, obrigado por esse testemunho, e que eu que agradeço. Esse testemunho abençoado edifique e transforme mais vidas ainda, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, eu tenho que agradecer a vocês, agradecer a Deus. Quem estiver ouvindo aí, pega como lição de vida, tá? A vida foi muito conturbada, foi tumultuada, foi triste, mas eu aprendo assim que foi tudo um aprendizado na minha vida, né? Como hoje, estou fazendo 45 anos, Deus me guardou desses meio termos, Deus me guardou de tanta coisa, essas fases, de tiro, de acidente, de brigas, né? Deus me tirou, me deu livramentos de overdoses, de derrame facial, de tanta coisa. E como experiência hoje, né, como pastor na igreja onde eu estou, onde eu vou ter um reconhecimento, eu tenho que agradecer a Deus. E se você passou por isso e tem alguém da sua família que passa por isso, sim, ore a Deus. Tudo tem uma solução, porque para Deus nada é impossível. Eu agradeço a Deus aqui, o pastor, a pastora que não está aqui, né? Pela oportunidade de ter dado esse testemunho, porque é edificante, porque a nossa vida serve como testemunho para levantar aquele que caiu, né? Como tem aquele louvor que fala. Então eu agradeço a Deus, primeiramente, agradeço ao pastor. Amém. Né? E que possa ser um testemunho edificante para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo. Até mais. Amém, Deus abençoe.